Bem-vindos ao EcoX Talks, uma rubrica em que vamos falar sobre vários temas de sustentabilidade e economia circular. O nosso convidado de hoje é o Nuno Alvim, presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, que nos vai falar um pouco sobre o seu percurso até ao veganismo e quais os benefícios deste regime alimentar. O Nuno assume que nem sempre foi uma pessoa de causas, mas a sua entrada na universidade trocou-lhe as ideias. É formado em criminologia e durante o seu percurso desenvolveu programas de reabilitação para prisioneiros e fez voluntariado num projeto relacionado com sem-abrigos. Para além de defender a dignidade da vida humana, ligou-se a projetos de defesa dos animais e foi aí que passou de vegetariano a vegan. Bem-vindo, Nuno. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. Olha, indo um bocadinho ao encontro da nossa introdução, qual foi o primeiro ingrediente que te fez repensar toda a tua alimentação e modo de vida? Assim, eu diria que não houve propriamente um ingrediente, porque mais do que um ingrediente foi uma ideia. Eu em 2013, quando de facto, aliás 2012, quando comecei de facto a repensar a minha alimentação, já faz quase 9 anos, cruzei-me com algumas pessoas com as quais debati, seja presencialmente como online, e que começaram a questionar as minhas crenças. Na altura eu defendia a minha posição de consumir carne de forma muito acalorada e com muita paixão, e nem sempre utilizando os argumentos se calhar mais lógicos. Pronto, se calhar estava a tentar justificar mais por uma questão de comodismo, manter os meus hábitos alimentares conforme eles eram antes. E eu confesso que comia bastante mal na altura. Comia bastante mal no sentido que fui também um pouco educado, ou cresci a comer, a aprender a colocar metade do prato com carne, ou mais de metade do prato com carne, e um arroz branco e pouco onions verdes. E pensei que aquilo era a comida, comer ok. Aquilo também não pensava muito na minha alimentação, pensava mais numa ótica de vou satisfazer as minhas necessidades calóricas e já chega. E quando eu comecei realmente a repensar os meus hábitos alimentares foi quando eu me cruzei com ideias contrárias às minhas, quando me começaram, por exemplo, a questionar, ok, é natural ou faz sentido nós consumirmos carne numa sociedade moderna que já está tão desenvolvida, que tem um mercado alimentar tão avançado, porque a tecnologia permitiu-nos criar, e a maquinaria, não é? Permitiu-nos criar uma quantidade enorme de alimentos à nossa disposição. Então, com a globalização, não é? Com o facto dos alimentos agora estarem disponíveis em todo o mundo, tornou-se tão simples fazer uma alimentação realmente muito diversificada e completa. E eu percebi-me disso também, de que realmente não havia necessidade de consumir carne. E o primeiro passo para mim foi realmente retirar o bife do prato, por assim dizer, metaforicamente, e foi mais motivado por questões de saúde, porque eu na altura sentia que comia muito mal e que tinha muitos problemas, já, embora fosse muito jovem, já tinha alguns problemas de saúde, ou seja, sentia-me frequentemente mal. E de facto retirar a carne senti bastantes melhorias nesse aspecto ao nível da saúde. Portanto, não houve ali um alimento ou um ingrediente específico, mas o que eu te posso dizer é que com esta mudança foi interessante para mim, porque eu descobri toda uma panóplia de alimentos que eu antes não conhecia. Sei lá, comecei a comer legumes que eu nunca tinha ouvido falar. Eu antes nem sequer tocava em couves-flores, não tocava, pouco ou nada tocava em brócolis, não tocava, comia muito à base, se calhar, de ervilhas, cenoura e pouco mais, ou uma alfacezinha, e comecei a descobrir toda a panóplia de alimentos que existe, e mesmo em cereais, imagina, falarmos de quinoas, falarmos de cuscuz, falarmos de uma grande diversidade de alimentos que tu só descobres depois e começas a introduzir na tua alimentação, para além daqueles que se calhar já não são tão familiares para os portugueses, como o tofu e como o seitã e essas coisas que têm vindo a aparecer agora mais recentemente. O tofu, apesar de não ser uma coisa nova, porque já existe há mais de 2000 anos e vem da Ásia, não é? Mas são alimentos que eu comecei a introduzir e curiosamente a minha alimentação foi de uma alimentação muito afunilada, muito pouco variada, que era tipo, ok, o meu arroz, o meu atum, ou o meu arroz, o meu bife de frango e uma folhinha de salada ridícula, para uma panóplia de alimentos de muitas cores e de muitos sabores, e eu acho que não se perde o sabor. Se calhar, de facto, quem tira a carne do prato, há texturas que são da carne que tu não consegues encontrar noutros alimentos, plantas, sem que hoje em dia já há empresas que estão a transformar alimentos e estão a usar combinações de alimentos para criar hambúrgueres, por exemplo, que parecem muito com os da carne, não é? E que até enganam facilmente as pessoas. Mas eu acho que
não sentia falta do sabor, porque o sabor estava lá na comida, comecei a aprender. Curiosamente, um dos primeiros pratos, já agora para também responder mais concretamente à pergunta, foi um dal de lentilhas. Um dal de lentilhas é aquele prato que é muito típico da Ásia, da Índia e de outros países asiáticos, que basicamente é lentilhas vermelhas com leite de coco também podes usar natas de soja, mas pronto, leite de coco e tomate. E é um prato que, quando bem confeccionado, é muito saboroso. Então acho que foi isso que começou-me a conquistar, logo no início. Ou seja, as lentilhas. Eu adoro lentilhas e acho que, se pudesse dizer um ingrediente que realmente começou-me a ajudar a repensar a alimentação, foi as lentilhas. Tu falaste aqui um bocadinho dos teus pratos iniciais serem muito à base da carne, não é? Com esta mudança de alimentação, o que é que foi menos fácil de gerir? Por exemplo, com refeições com família, amigos? Sim, inicialmente, naquela etapa em que eu fiz esta mudança na alimentação, ainda estava a viver com família, de facto eram dinâmicas diferentes, ainda estava como muitas pessoas jovens naquela fase que ainda estão com os seus, sei lá, 18, 19, 20 anos, ainda vivem-se provavelmente com família e que lidam com aquela dinâmica dos pais cozinharem e não querem estar a fazer um prato diferente para ti, que me acontecia a mim, então eu tive basicamente de desenrascar-me e começar a aprender a cozinhar para mim mesmo, e foi isso que aconteceu. Eu comecei a experimentar com pratos como aquele que eu falei, de lentilhas, e no início confesso que era um pouco preguiçoso e ainda recorria a processados. Isso é uma das coisas que depois podemos falar mais à frente, mas acho que um erro que muitas pessoas cometem quando querem mudar a alimentação é vão tirar de lá o bife e só metem alimentos processados como hambúrgueres e salsichas. Eu acho que não é essa a via que tu queres seguir. No início, no entanto, eu ainda era um pouco... Não tinha os conhecimentos que tinha hoje, então às vezes recorria também a esses alimentos como hambúrgueres, mas hoje em dia... Mas se soubesse melhor, na altura, nessa fase inicial, teria certamente, porque também isto é uma trajetória, tu não nasces com toda a aprendizagem, e quando estás a fazer esta mudança alimentar, como foi o meu caso, foi mais motivado por questões de saúde e depois questões ligadas com a ética animal, com o bem-estar animal. Não vejo com o ABCD todo da nutrição, tu não sabes tudo sobre nutrição, não tens formação nisso, mas depois começas a aprender um pouco e começas a perceber que, ok, tu não precisas estar a comprar hambúrgueres nem nada que se assemelhe, podes usar, por exemplo, feijão, podes usar lentilhas, podes usar pontualmente tofu, e tu tens todos os nutrientes que aí precisas, para além de, obviamente, incluir cereais e as verduras, as hortícolas, não é? Mas pronto, no início não foi muito fácil, porque realmente a família às vezes lida com alguma... eu acho que é mais no sentido de querer proteger a pessoa, não é? Tipo, não sei o que, estamos preocupados contigo, isto aqui. Eu acho que tem muito a ver com os mitos que existem ainda em sociedade, de que sem carne, as pessoas acham que a carne é a única forma viável de obter proteína. Não é? Porque nós também fomos educados desde jovens e mesmo na escola que a carne é proteína. A carne realmente é uma fonte muito boa de proteína, mas também é uma fonte muito boa de colesterol mau para a tua saúde, não é? E de outras coisas. Portanto, não é única. Existem fontes de proteína também no reino vegetal, muitos alimentos interessantes como as lentilhas, por exemplo, e realmente também quando tu estás munido de conhecimento e já sabes argumentar e sabes que aquilo é melhor para ti, porque tu estudaste e percebeste, ok, eu fiz as minhas consultas com um nutricionista, ou então fui-me informar e sei que consigo ter todos os nutrientes que preciso com esta alimentação vegetariana, é muito mais fácil depois lidar com família, com amigos, e felizmente hoje em dia acho que ser vegetariano já não é bem assim o bicho de 7 cabeças que era há uns anos, em 2012. Sim, já há muita gente com esse estilo de alimentação, se é que posso chamar de estilo de alimentação, e também já há muita informação e muito conhecimento para essa mudança. Tu falaste um bocadinho de questões de saúde. Quais foram os pontos mais saborosos desta mudança, para além dessa questão de saúde? Saborosos como alimentos específicos? Não, pontos positivos para a tua vida. Ok. Sim, sem dúvida que a saúde foi a primeira coisa que eu notei, mas foi porque passei tive uma fase inicial de 2012 que ainda consumia peixe e ovos e laticínios, tirei só a carne, mas já notei algumas diferenças na saúde. Depois houve ali uma etapa de transformação que eu fiz várias leituras e comecei a aprofundar mais o tema, então decidi mesmo tornar-me vegano ou vegetariano 100%, vá.
e excluir os produtos de origem animal. Que já foi realmente uma mudança um pouco mais radical em relação ao que é o nosso modo de alimentação ainda convencional ou normativo na sociedade, não é? Embora as coisas estejam a mudar, porque há estudos, por exemplo, que agora mostram que em Portugal, por exemplo, cerca de 10 ou 11% da população já está realmente a abraçar esta mudança na alimentação. Mas pronto, para além disso, eu senti que foi também a questão de sentir-me melhor comigo mesmo e de que através de uma ação tão simples como aquilo que colocas no teu prato, mesmo que não faças refeições vegetarianas todos os dias, não precisas ser necessariamente logo a 100%, mas através de simples mudanças como aquilo que colocas no teu prato, tu podes ter um impacto muito positivo no mundo, seja a nível ambiental, estás a reduzir a tua pegada de forma significativa, faz mais diferença do que estás a tomar banhos curtos, como te ensinam que vamos poupar água a tomar banho curto. Aquilo que tu comes, porque tu comes pelo menos 2, 3 vezes por dia, todos os dias, faz muita diferença. E não tomas 3 banhos por dia. Mesmo que tomasses, não tem tanto impacto porque, por exemplo, produzir 1 kg de carne de vaca ou 1 kg de carne de porco tem uma pegada, por exemplo, enorme em termos de uso da água e tudo mais. E, portanto, eu senti esse aspecto positivo de sentir melhor comigo mesmo e também a questão, claro, bem-estar animal, de ética animal, pronto, não é uma coisa incontornável para mim que a verdade é que a produção industrial hoje em dia, infelizmente, traz muita miséria e sofrimento a muitos animais que não são iguais a nós, mas são iguais no sentido de terem capacidade de sofrer também. E acho que qualquer pessoa que, por exemplo, tenha um cão ou um gato em casa não duvida que eles sofrem se descalcarem a pata ou a cauda, não é? Então a mesma coisa se pode dizer de vacas, de porcos ou de galinhas, porque são animais muito parecidos, são mamíferos ou aves, e mesmo no caso das galinhas também claramente sofrem. Portanto, eu achei que realmente também, nesse aspecto, senti-me melhor também em relação a isso. Depois, pronto, eu acho que não perdi muito com a questão da comunidade, formei novos amigos, mantive velhos amigos que também têm outros hábitos alimentares, mas acho que essencialmente foi isso, sim. Atualmente és presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, uma associação com o objetivo, claro, de promover a alimentação vegetariana como um estilo de vida saudável que visa o bem-estar da pessoa, dos animais e também a sustentabilidade do planeta. Como é que surgiu esta oportunidade de abraçar este projeto? Sim, a Associação Vegetariana Portuguesa apareceu na minha vida pouco tempo depois de fazer esta mudança também na minha alimentação, 2013, 2012, 2013, pronto, em que eu estava também a entrar na universidade, na altura de 2013, no meu curso que mencionaste, de Criminologia, que ainda tive a exercer há alguns anos, e senti que realmente havia essa dificuldade de parte não só minha, mas de muitas pessoas, de ter acesso a uma opção vegetariana nas cantinas. Quando se trata de cantinas públicas, de universidades públicas ou escolas públicas, acho que não é mais grave, porque são instituições públicas, supostamente, não é? Tal como a televisão é pública, a RTP, pronto, são instituições públicas que são financiadas pelos nossos impostos e que acho que têm que se manter mais ou menos neutras e não podem assumir que toda a gente vai comer carne e peixe. Não só por questões religiosas, porque vêm alunos certamente que têm religiões diferentes e comem coisas diferentes, mas também porque simplesmente por motivações e convicções pessoais ou éticas. Então, e na altura eu também me apercebi de uma coisa, que era a fatia de pessoas que eu conhecia que eram vegetarianas, e o número de pessoas que eu sabia que eram vegetarianas em Portugal já estava a crescer, era significativo, e mesmo pessoas que não eram, porque na altura que eu tomei a decisão foi de criar uma petição, porque percebi que não estava a ser feito nada nesse sentido, ou pouco, então criei uma petição no sentido de garantir uma oferta da opção vegetariana em todas as cantinas públicas, ou seja, não é pôr toda a gente a comer vegetariano, é criar uma opção alternativa para quem é, ou para quem quer. E curiosamente, quando eu criei essa petição que alastrou um pouco como fogo, teve uma adesão muito grande nos primeiros meses, chegámos rapidamente a 10 mil assinaturas e superámos isso ainda vastamente. Curiosamente, as pessoas escreviam lá comentários na petição, porque nesse site do governo oficial, das petições oficiais do governo, tu podes escrever lá comentários em apoio à petição e muitas vezes apareciam comentários curiosos de pessoas, eu diria se calhar 30%, 40% das pessoas que assinavam a petição a dizer: eu não sou vegetariano, começava a frase, mas gosto muito desta comida e gostava de ter mais vezes na escola, no hospital ou na universidade, seja o que for. Ou eu não sou vegetariano, mas acho que é muito justo, acho que é importante esta medida porque é uma questão de justiça social, estas pessoas também terem acesso a esta refeição nas cantinas.
sobretudo imagina hospitais, porque vais a um hospital, estás doente, acho que não é justo a pessoa que, por boas razões legítimas, toma a decisão de não comer carne, de ser forçada a comer carne, não é? Então, teres uma opção alternativa. E pronto, e realmente aquilo foi persuasivo, muitas pessoas que aderiram, e eu gostei de ver sobretudo o apoio das pessoas que, mesmo não se identificando como vegetarianas ou não fazendo, pronto, não seguindo este estilo de vida, apoiavam a iniciativa. E eu senti depois essa repercussão também quando nós fomos ao Parlamento discutir esta medida, porque fomos mesmo discuti-la com vários deputados, e mesmo os deputados sentiam a mesma coisa, não eram vegetarianos, mas sentiam que era uma questão de justiça social, de haver igualdade de oportunidades. E ainda a tua questão, foi nessa altura que surgiu também a associação, porque eu conhecia a associação nessa altura e algumas pessoas estavam na direção, e eu senti que era não fazia parte, mas que era uma iniciativa que fazia sentido ser, aqui passa a redundância, pronto, fazia sentido ser encabeçada pela Associação Vegetariana Portuguesa, porque é uma organização que supostamente representa esta comunidade de pessoas, ou pessoas que querem seguir este estilo de vida, ou que estão a tentar seguir, e que fazia todo sentido serem eles então a representar a petição em vez de eu sozinho, que não tenho sequer o conhecimento nem a rede de contactos. Então juntei-me a eles e na altura a iniciativa deixou de ser em meu nome, passou a ser o nome da Associação Vegetariana, e foi assim que comecei a me envolver aos poucos com a organização, tanto que pronto, foi também uma transformação eventualmente na minha própria carreira e profissão, porque passado alguns anos deixei de exercer a minha área, que é a área da criminologia, e que trabalhava com prisões, para começar a trabalhar nesta área e dedicar mais a tempo inteiro a isto, que é, no fundo, a missão da Associação Vegetariana Portuguesa para mim não é tornar as pessoas vegetarianas, é só disponibilizar informação rigorosa e dar a conhecer às pessoas formas de alimentação que sejam saudáveis e sustentáveis, e que também têm bónus de serem amigas dos animais, e as pessoas depois tomam a decisão por elas próprias, se realmente se sentirem persuadidas. E eu acho que mesmo que não sigam 100% uma alimentação vegetariana, mesmo que façam só 70%, já estão a fazer imensamente bem por elas próprias e pelo planeta e pelos animais. Já respondeste aqui à minha próxima questão, que era o facto... Desculpa. Não faz mal. Que era, lá está, a parte das cantinas e dos refeitórios e a tua envolvência nesta mudança para passar a incluir um prato vegetariano. Com este teu trajeto, acreditamos que já incentivaste a mudança de hábitos e pensamentos em várias pessoas. Até hoje, qual é que foi um dos feedbacks que mais te marcou? Assim, pessoalmente, talvez em eventos públicos em que já fui fazer apresentações em palco, e que é uma coisa que eu gosto muito, mais do que por estar lá a projetar, pela oportunidade de interagir com pessoas, que é muito interessante. E nessas interações já houve pessoas que realmente vieram comentar comigo que se sentiram bastante motivadas pela conversa e que queriam fazer uma mudança substancial na alimentação delas. Depois há pessoas que nos chegam também, sabes que este trabalho com a Associação Vegetariana acaba por ser um bocadinho um trabalho de anonimato. Nós fazemos um trabalho com uma equipa na organização e as coisas não são publicadas com o nome da AVP, da associação, não como o meu. Então, muitas vezes o feedback chega-nos à própria associação e dizem-nos, ok, olha... vocês ajudaram-nos imenso. A minha família, dos melhores feedbacks que já tive, sequer foi pessoas que nos dizem que a família começou toda a mudar a alimentação, ou seja, não foi só uma pessoa, foi a família toda. Pessoas que acharam, que nos diziam que nós realmente estamos a fazer um trabalho importante e que temos os meios, a informação que vos ajudou imenso, seja informação, por exemplo, sobre nutrição, outras iniciativas que nós temos em que damos apoio com nutricionistas e tudo mais. Portanto, tem-nos chegado regularmente esse feedback. Não é dirigido a mim especificamente, percebes? É à organização como um todo, e para mim isso também é motivador e deixa-nos a todos nós que estamos na equipa motivados para continuar a fazer este trabalho, porque as pessoas sentem que é uma mais-valia e que ganharam alguma coisa positiva para a vida delas com isto. E agora, para quem quer começar uma alimentação vegetariana ou vegan, quais são as tuas dicas principais? Eu sei que deves ter imensas, mas as principais para quem quer começar agora. Olha, uma das que eu tenho logo é a pessoa despreocupar-se um pouco em relação à questão dos nutrientes. Quer dizer, é importante teres um planeamento e teres conhecimento base, muito básico, nem que seja do que é que tu precisas na tua alimentação para ser saudável. Mas despreocuparem-se tanto em relação à questão, por exemplo, da proteína, porque, por exemplo, no prato,
equilibrado, não sou eu que o digo, é os nutricionistas, qualquer entidade de nutrição em Portugal, tu precisas ter, na prática, cerca de 50% de verduras ou hortícolas, ou seja, tomates, brócolos, espinafres, por aí fora. Depois, cerca de 25% de cereais, idealmente cereais integrais, como por exemplo arroz integral, ou massa integral, ou por aí fora, que é aquilo que dá mais energia. E depois os 25% de proteína que vão ajudar o teu corpo a sintetizar, com os aminoácidos, a sintetizar as coisas que tu precisas para ser saudável, não é? Ou seja, isto o que é que significa? A regra é tu focaste naqueles 25% do teu prato. A única coisa que tens que mudar na essência é os 25% do teu prato, porque se tu já comias carne antes ou peixe, tu já, idealmente, tinhas metade do teu prato ocupado por vegetais ou hortícolas, uma pequena parte por cereais, quase toda a gente come massa, arroz ou batatas ou uma coisa assim. Batatas são tubérculos, mas pronto, percebes? E aqueles 25% é o truque para tu alterares as coisas. Portanto, é aí que tu tens de focar e não tens de te preocupar tanto com o resto, embora com o resto também convém teres variedade, e a minha dica é metam o máximo de coisas possível, o máximo de cores possíveis. Ou seja, vegetais não há muito como errar. É difícil tu comeres vegetais a mais, a não ser que fiques ali a comer 10 kg de espinafres que ninguém faz, a não ser que seja o Popeye. Portanto, comes o máximo de vegetais possíveis e de cores diferentes, vermelho, amarelo, verde, tudo, quanto mais cores tiver, melhor. Cereais, idealmente serem integrais, mas de resto as pessoas já os comem, e depois focar nessa questão de retirar a carne e colocar alguma coisa. Isso é importante. As pessoas às vezes cometem o erro de vamos comer arroz com ervilhas. Ervilhas têm alguma proteína, mas não têm muita. Pronto. Ou arroz com cenoura, que ainda é pior. Não podes, tens que ter o cuidado de trocar ali a proteína também. E a proteína é muito fácil de trocar porque, número 1, muitos pratos tradicionais já têm essa proteína. Imagina, sei lá, aquele prato que tem grão de bico, que já me estou a esquecer o nome. Olha, estou-me a esquecer do nome do prato agora, com o grão de bico, mas pronto, há vários pratos que já têm, por exemplo, leguminosas incorporadas. Olha, a feijoada, pronto, a feijoada é um bom exemplo. A feijoada já tem, muitas vezes leva feijão, obviamente, é daí que deriva a palavra feijoada, e depois leva muita carne, normalmente. E se tu retirares a carne de lá, tu continuas a ter ali quase toda a proteína que precisas, porque o feijão realmente tem imensa proteína e os outros alimentos também têm. Os próprios cereais, por exemplo, muitas vezes têm proteína também. Então, tu, desde que consigas substituir aquela parte que eu falei que é mais importante por outros alimentos, sejam leguminosos, que eu sugiro, normalmente é o mais saudável, é feijão, lentilhas, também pode ser ervilhas, pronto. Ou então, ocasionalmente, porque não um tofu, um seitão, um tempê, para tornar as coisas um bocadinho mais interessantes. E não recorrer tanto a alimentos processados, que foi um erro inicial meu também, que era estar ali a comer muitos hambúrgueres ou salsichas. Evitar isso, porque é uma coisa que vais querer comer de vez em quando. É bom. Hoje em dia, o facto de existir muitos produtos nesta indústria que têm estas características é bom. Podes comprar para teres de vez em quando congelado e fazer, quando tens menos tempo, mas não fazeres disso a tua base. E por fim, a minha sugestão é, se não tens muito conhecimento de nutrição ou estás atrapalhado com isso, consulta com um nutricionista. Acho que é importante ter aquelas noções gerais iniciais, que há muitos nutricionistas hoje em Portugal. Se quiserem consultar no nosso website, por exemplo, da Associação Vegetariana Portuguesa, uma lista longa deles que podem vos ajudar, para pelo menos terem aquele arranque inicial mais bem planeado. E depois há outros instrumentos, como por exemplo o Veggie Kit, que é uma iniciativa nossa, era o que eu ia dizer que nós lançámos há pouco tempo, até numa versão de aplicação de telemóvel. Se tiverem Android, podem ir à App Store ou à Google Store e encontrar essa aplicação chamada Veggie Kit, que, para além de ter imensas dicas e receitas, tem apoio de nutricionistas gratuito. Super útil para quem precisar, e mesmo o site, que é vegiekit.pt, encontram imensa informação interessante e útil. É mesmo uma ferramenta para as pessoas serem autocapazes ou serem autossuficientes, conseguirem usar aquela informação para conseguirem fazer esta mudança ou transição. Existem outras iniciativas também em Portugal que eu sugeria, por exemplo, o desafio vegetariano.pt ou .com, que é outra iniciativa muito interessante em Portugal, que também dá apoio e mentoria e muitas receitas interessantes, que eu sugiro seguirem. Pronto, podem-nos seguir no Instagram também, a Associação e o Desafio Vegetariano é um outro exemplo, a página do Veggie Kit. Pronto, essas são as minhas dicas. Já podia percorrer muitas mais, mas talvez estas as mais importantes. A nossa conversa está a terminar e gostávamos de te perguntar a importância dos parceiros da tua associação, em especial da EcoX. Olha, para nós têm sido extremamente importantes. Para mim, a principal importância tem a ver com o facto de ajudarem
tornar este estilo de vida mais simples, mais acessível para muitas pessoas. Nós queremos com isto também, com as parcerias, ser um portal para dar a conhecer as marcas importantes que estão a fazer um trabalho importante na sustentabilidade, como é o caso da EcoX, que realmente para mim foi uma boa surpresa ver a aparecer em Portugal, porque é uma área que as pessoas nem muitas vezes pensam, mas realmente faz muita diferença repensar os teus hábitos, sobretudo no que toca a detergentes, por exemplo, que tu usas em casa, ou para a roupa, ou para as outras coisas, e acho que é muito positivo esse trabalho que eles estão a fazer, é um projeto super interessante, e nós gostamos de dar a conhecer estes projetos à nossa comunidade. Esse trabalho que estamos a fazer agora de contacto, de proximidade entre parceiros e sócios, ou afiliados nossos, para dar a conhecer estas marcas, e também porque facilita-lhes um pouco. Nós costumamos fazer um acordo com parceiros em que os parceiros também dão um pequeno desconto aos associados, e com isto tudo queremos simplesmente simplificar a vida das pessoas e tornar o estilo de vida mais prático, mais acessível. Portanto, é isso. Obrigado, Nuno, pela disponibilidade e por toda esta conversa com ingredientes sustentáveis. Obrigado eu, Daniela.